Tragédia anunciada. Homem mata ex-companheira e depois comete suicídio. Dias antes, ele já havia ameaçado a jovem. Viaduto do Eixão, lojistas da Galeria dos Estados têm até domingo para desocupar o prédio para a reforma do espaço. Fatalidade. Motociclista morre depois de bater em carro de passeio no parque da cidade. E mais, GDF cria comitê de gestão integrada para combater grilagem de terras. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Aconteceu de novo. Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro dentro de casa no Paranoá ontem pela manhã. Ele deu um tiro no olho de Isabelle, de 25 anos, e depois suicidou. Os filhos gêmeos do casal, de apenas um aninho, estavam em casa quando tudo aconteceu. O corpo da mulher vai ser enterrado amanhã à tarde no cemitério Campo da Esperança. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Matheus Cardoso Galeno, de 22 anos, não aceitava o fim do casamento com Isabelle Borges de Oliveira. O casal viveu junto durante 2 anos, mas a mulher decidiu se separar depois que Matheus começou a ficar violento e agressivo com os filhos gêmeos. Depois da separação, o vigilante continuava frequentando a casa de Isabelle e seguindo os passos da ex-companheira. Ele chegou a filmar a mulher no local de trabalho e ficou indignado pelo fato de ela estar conversando com um colega. Vagabunda aí, ó. A vagabunda aí, ó. Eu cuidando dos filhos dela, ó. Ó a cara do bicho aqui, ó. Cara do bicho aí, ó. Na manhã de domingo, Matheus invadiu a casa de Isabelle com uma arma, já fazendo ameaças. Os bebês foram tirados do quarto e logo depois a família ouviu o barulho de 2 disparos. Este já é o 7º caso de feminicídio no DF esse ano. O primeiro foi na madrugada do dia 5 de janeiro no Gama, quando Vanilma Martins, de 30 anos, foi esfaqueada no peito pelo marido. Ainda em janeiro, Veigma Martins, de 56 anos, foi morta pelo marido no apartamento deles na 310 Norte. José Bandeira ateou fogo no apartamento para simular um incêndio, mas a polícia descobriu que ele já havia esfaqueado a mulher antes do incêndio. E um dos casos mais recentes foi no dia 11 de março, em Sobradinho. Sevília Moreira dos Santos, de 45 anos, ficou conhecida por sequestrar um bebê no Conic em junho de 2017. Ela foi morta a facadas pelo companheiro Maxwell Santos. É muita covardia, né? E olha só, já se vão 22 anos que os brasilienses passaram a respeitar a faixa de pedestres. Hoje, o DF tem mais de 5.000 faixas sem semáforos. Apesar do respeito, as infrações por não parar na faixa de pedestre aumentaram 84% no DF em relação a 2018. De acordo com o Detran, nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 2.500 motoristas já foram flagrados deixando de dar preferência de passagem a pedestre. Por isso, o Detran está reforçando a campanha da travessia segura nas faixas. O Augusto sabe direitinho como atravessar na faixa de pedestre quando está pedalando. Ele desce da bicicleta, dá o sinal da vida e atravessa na faixa. Sempre faço isso. Às vezes eu vejo o pessoal com pressa, assim, né, tentando atravessar, pedalando mesmo, mas nunca se sabe o que pode acontecer, né? Tem que prezar pela segurança, né? O estudante se preocupa ainda mais porque um amigo já foi atropelado por não atravessar na faixa corretamente. Ele não fez o sinal, né? Só que o pessoal simplesmente não respeitou. E tem uns 10 anos isso, eu acho, e depois disso eu sei que foi havendo mais campanhas de conscientização para o uso de faixa de pedestre e tudo. E ultimamente eu vejo uma grande mudança, assim, o pessoal para mesmo na faixa. Assim, comparando com outros estados, eu vejo que Brasília funciona muito bem. Nesta segunda-feira é comemorado 22 anos da lei que obriga o motorista a parar para o pedestre atravessar a faixa. Em homenagem à data, o Detran promove durante este mês ações em alguns pontos do DF para alertar sobre a importância do respeito à faixa.
a gente mapeou os índices de atropelamento que ocorreram no ano passado. Então, a gente mapeou em vários satélites. Hoje a gente está começando pelo UNB, iremos atender Samambaia, Taguatinga e por aí vai, mas baseado em atropelamentos que tiveram ao longo do ano anterior. E não é só o pedestre que celebra o respeito à faixa. Quem dirige também destaca a importância de campanhas de conscientização. Brasília é uma das cidades que tem esse privilégio, né, das pessoas honrarem a faixa de pedestre. E essa campanha é muito válida, né, que continue tendo sempre esse programa de incentivo, né, para as pessoas respeitarem a faixa. De acordo com o Detran, desde que o respeito à faixa de pedestre foi regulamentado no DF, houve uma queda de 60,5% nas mortes por atropelamento. O número de óbitos caiu de 266 em 1996 para 105 no ano passado. Para que a queda nessa estatística continue, a própria faixa deixa um recado. Hoje é meu aniversário, é um prazer estar aqui com vocês, comemorando esse aniversário, trazendo a vocês a segurança ao atravessar a pista e pedindo para você, motorista, seja consciente, respeite a faixa, porque ela respeita a própria vida sua, porque ao desligar o seu carro e sair, você também se torna um pedestre. Todos nós somos pedestres, merecemos respeito e para isso temos que dar respeito à faixa. É isso aí. E um motociclista morreu hoje por volta de 12h30 depois de um acidente com um carro no parque da cidade. O motociclista trabalhava para aplicativos. De acordo com informações, ele perdeu o controle da moto e caiu na pista. Lucas Moreira Ribeiro dos Santos, de 24 anos, morreu um dia antes do aniversário do pai dele, que foi até o local do acidente e estava inconsolável. O trânsito da pista no sentido fim da Asa Sul teve que ser desviado por dentro do estacionamento 7 do Parque da Cidade. E vamos acompanhar neste momento, então, como é que está a volta para casa nessa segunda-feira, o trânsito pelas câmeras do DR. Primeiro a gente começa lá na BR-040, sentido Valparaíso. Muito engarrafado por lá, trânsito bem lento, quase parando, né, como dizem por aí. Então, paciência para o motorista que está por lá e para quem está em casa esperando o pessoal chegar do trabalho, porque está preso aí no trânsito. Agora a gente vai para a Estrada Parque Contorno, ali na altura do Balão do Itapuã, pertinho da barragem. Trânsito também bem complicado por lá, bastante lentidão sentido barragem. Lembrando que está bloqueado ali para caminhão, né? Então pode ser que isso também atrapalhe um pouco a movimentação dos carros. Olha, a câmera mudou de ângulo nesse exato momento. Agora a gente segue nosso giro para o Eixão Norte, ali na altura da quadra 206. Eixão Norte, tranquila, movimentação tranquila. Ali na altura da 206, pode ser que no fim da Asa Norte engarrafe um pouquinho, como sempre, mas pelo horário a movimentação está bem tranquila por lá. E a gente termina o nosso giro na IPTG, ali à altura do viaduto do CIA, IPTG. Também movimentação mais tranquila nesse trecho que a gente está vendo, a faixa exclusiva aberta para os carros andando na velocidade da pista. E prepare o bolso, porque é aumento que não acaba mais. A partir desta segunda-feira, as contas de água no DF estão quase 3% mais caras. O reajuste de 2,99% foi autorizado pela CAESB e já está valendo. A companhia justificou o aumento pela necessidade de equilibrar as contas da empresa, que acumula dívidas de mais de R$1 bilhão. Esse percentual já havia sido definido pela ADASA em abril do ano passado e deveria ter entrado em vigor em junho, mas a data foi adiada por causa do início do racionamento. 3 operários ficaram feridos depois da queda de uma tenda que estava sendo montada no estacionamento do ginásio Nilson Nelson. Eles caíram depois de uma rajada de vento. Os 3 foram levados para o Instituto Hospital de Base. Um deles estava com suspeita de traumatismo craniano, o outro teve fratura nas costelas e o terceiro machucou uma das pernas. Eles caíram de uma altura de cerca de 3 metros. A empresa responsável pela montagem da estrutura informou que os funcionários usavam equipamentos de segurança e que eles foram prontamente atendidos e seguem recebendo os cuidados necessários. O estado de saúde dos funcionários é considerado controlado e eles não correm riscos. A área do acidente ficou interditada para averiguação, mas já foi liberada para o restabelecimento dos trabalhos. E revoltados com a demora no atendimento da pediatria no Hospital Regional de Santa Maria, pais viraram os bancos do local.
A polícia teve que ser chamada para conter os ânimos. A confusão foi registrada na noite do último sábado. A polícia teve que ser acionada depois que pais de crianças que aguardavam o atendimento no Hospital Regional de Santa Maria ficaram indignados com o tempo de espera e viraram os bancos da recepção. Um pai que está com a filha no colo, com a pulseira da triagem na cor amarela, diz que chegou no início da tarde no local e a criança ainda não havia sido atendida. Desde 1 hora da tarde, vomitando, hoje a menina tá sem comer nada, sem nada, não dá um soro, não dá nada pra ninguém, não dá medicação. E não dá nenhuma resposta também, não? Não dá nenhuma resposta, não que falou, que sabe o que falaram pra gente, vai morrer. De acordo com o Hospital de Santa Maria, 2 vigilantes e um servidor foram agredidos durante a confusão e disse ainda que no momento da confusão tinham 2 pediatras no local. Olha, o fim de semana de revolta na pediatria do Hospital de Santa Maria. As pessoas não eram atendidas e ficaram indignadas, até danificar a mobília da sala de espera. A Secretaria de Saúde recorreu a uma velha mentira. Disse que havia gente demais e 6 médicos trabalhavam normalmente, inclusive 3 pediatras. Mas isso não é verdade. Se estivessem trabalhando de fato, não haveria uma fila tão grande. O secretário de Saúde precisa dar incertas nos hospitais públicos, principalmente nos fins de semana, para conferir que muitos não vão trabalhar mesmo. Mas é preciso lembrar que o Hospital de Santa Maria, hoje, nessa situação, foi inaugurado no governo Arruda e era um exemplo de qualidade, de eficiência e de satisfação de quem recorria ao hospital e também dos seus funcionários. Mas os adoradores de boquinhas no serviço público sabotaram aquela experiência, coagiram o GDF a cancelar o contrato com a entidade sem fins lucrativos que o administrava e nivelaram o Hospital de Santa Maria por baixo. E agora, esses que destruíram tudo isso não aparecem para pedir desculpas à população de Brasília. O corpo de uma jovem foi encontrado hoje à tarde no Lago Paranoá, na Asa Norte, altura da Capitania de Águas Fluviais de Brasília. Natália Ribeiro dos Santos Costa tinha 19 anos e estava sumida desde domingo. Ela era estudante e morava no Paranoá. A Polícia Civil já deteve um jovem suspeito de ter assassinado a menina. Ele é morador da Asa Norte e também tem 19 anos. E mais uma vez, o Grupo Bandeirantes presenteia os moradores da capital com um dia de muita atividade física e, claro, alegria. No sábado, dia 20 de abril, o Parque da Cidade vai ser palco do Brasília em Movimento. Pelo 4º ano, o Grupo Band vai montar no Parque da Cidade toda uma estrutura para cuidar da saúde dos brasilienses. No Brasília em Movimento, as pessoas poderão participar de aulas de dança e também praticar outros exercícios físicos, fazer exames e ainda conversar com médicos para tirar dúvidas relacionadas ao bem-estar. E o melhor, tudo isso é de graça. Então coloca aí na agenda, dia 20 de abril, das 8 horas da manhã até 1 da tarde. Bom colocar na agenda mesmo. E olha, o prazo para requisição administrativa do imóvel da rodoviária do entorno termina nesta terça-feira, amanhã. As informações chegando com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Cláudio, acho que ele não está me ouvindo. A gente volta a falar com ele daqui a pouco. E olha que iniciativa importante. Servidores da Câmara dos Deputados criaram uma plataforma virtual para ampliar a participação da sociedade no processo legislativo. Pela internet, as pessoas podem, inclusive, dar sugestões de projetos de lei. O Congresso Nacional está no coração de Brasília, mas nas ruas da área central da cidade, poucas pessoas sabem o que de fato acontece lá dentro ou sequer tiveram a oportunidade de entrar no local. Eu sei que lá elaboraram algumas, não sei se é lei, se é aprovado direitinho, eu conheço mais ou menos, mas é bem pouco conhecimento. Você já teve a oportunidade no Congresso Nacional, já de entrar lá, de visitar ou ainda o Congresso Nacional? Ainda não. Conhece quase nada no Congresso Nacional? Não. Sabe o que acontece lá dentro?
Mais ou menos. Pensando justamente em trazer a sociedade para dentro do processo legislativo, facilitando a participação popular e a transparência, foi que surgiu o projeto Lab Hacker. As ferramentas, na verdade, a gente considera que são meios para que facilite com que o cidadão participe do processo legislativo como existe hoje. Cerca de 16 pessoas trabalham no local que fica no anexo 4 da Câmara dos Deputados para conectar ideias e a sociedade. São diversos projetos desenvolvidos pelo Lab Hacker, entre eles o E-Democracia, um software com espaço para que os cidadãos possam expor suas opiniões a parlamentares por meio de fóruns virtuais, participar de audiências interativas e até ajudar na elaboração de projetos de lei em tramitação na casa. Nosso movimento aqui, a gente usa meios tecnológicos, mas na verdade a gente faz toda aquela articulação, né? Traz o cidadão com a sua participação e influencia no relator da matéria, né? De quem está realmente fazendo o relatório, para que aquela participação seja efetiva e seja considerada pelo relator da melhor maneira possível. Com essa facilidade toda, será que as pessoas vão se aproximar mesmo dos trabalhos do Congresso? Gostaria sim, né? Quem não gostaria? A gente iria lá sim falar a verdade, ou tentar conversar, né? Falar aquilo que a gente acha, aquilo que é, e que muitas vezes a gente acha e o pessoal não tá nem aí, né? A gente elege para estar lá, para defender os interesses da gente, e a gente não vê isso acontecer. Já são cerca de 80 mil pessoas cadastradas na ferramenta, que apesar de levar o termo hacker no nome, não tem nada de perigoso. O hacker já não é nesse sentido, a gente chama de hacker cívico, ou hacker do bem, né? Que é exatamente você poder participar em cima de um processo já existente e a gente abrir um caminho para que a participação aconteça. Agora sim, a gente vai falar do prazo para requisição administrativa do imóvel da rodoviária do entorno, que termina amanhã, com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite. Oi, Juliana, agora sim, boa noite para você. É isso, esse é um espaço importante ali para a população do Distrito Federal, onde você falou funciona a rodoviária do entorno, que é ali no anexo praticamente, ali bem ao lado da rodoviária do Plano. Então há um impasse entre a empresa que é proprietária desse imóvel e o Deftrans, ou seja, o governo segue nesse impasse aí para a renovação do espaço, da locação daquele local. A gente lembra que a Esplanada Participações diz que está tentando negociar, que é a empresa dona do imóvel, mas de que até agora não houve acordo. Mais de 200 mil passageiros circulam pelaquele local diariamente. A gente lembra que são muitas reclamações, inclusive de falta de espaço, de desorganização ali daquela área. A gente recebe muitas reclamações ali da população em relação à falta de espaço mesmo, de desorganização. E agora tem mais esse impasse, que é justamente ali da locação daquele imóvel, daquele prédio por parte do GDF, por parte do Deftrans. A gente vai seguir acompanhando. Juliana. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você, boa semana para a gente. E mais uma boa notícia, a vacina da febre amarela pode ser eficaz também contra o vírus da Zika. A descoberta é de cientistas do Rio de Janeiro após experimentos bem-sucedidos em camundongos. Mas ainda é preciso avançar nas pesquisas antes de iniciar os testes em humanos. As pesquisas começaram em 2016. O foco? Encontrar uma vacina contra o Zika, vírus que começou a circular intensamente no país no ano anterior e que teve impacto especialmente nas mulheres, já que a infecção em grávidas provocou má formação em fetos como a microcefalia. Durante os trabalhos, chamou a atenção dos pesquisadores as semelhanças estruturais do Zika com outro vírus, o da febre amarela. Veio então a ideia: testar a vacina que já existe contra a febre amarela para o Zika. Nos estudos, camundongos foram divididos em dois grupos: aqueles que tomaram a vacina e os que não foram imunizados. Em ambos, foi injetado o vírus Zika diretamente no cérebro. Aqueles que não tinham sido vacinados tiveram problemas de saúde, como perda de peso ou alterações neurológicas. Já os que estavam imunizados não apresentaram qualquer mudança no quadro. Para os pesquisadores, há indícios de que o mesmo mecanismo funcionaria em humanos, mas ainda é preciso fazer novos estudos. A grande vantagem da febre amarela é que é uma vacina já que está no mercado, né? Aliás, produzida, a maior parte dela é produzida no Brasil, né? Então, a gente tem uma vacina que já é segura, que é aprovada. Considerando esses aspectos, a gente diria que a gente tem estaria muito otimista em dizer
que a gente estaria perto. Outros pontos também chamaram a atenção dos cientistas. Um deles foi o fato de haver mais casos de microcefalia no Nordeste, onde a cobertura vacinal contra a febre amarela é menor. E outro foi que os casos de Zika diminuíram depois das campanhas de vacinação em massa contra a febre amarela em todo o país. Os pesquisadores atuam agora em diferentes frentes. Uma delas vai repetir os testes em macacos. Outro grupo segue trabalhando aqui, olha, no laboratório da UFRJ com camundongos, fêmeas grávidas. Testes preliminares mostraram que aquelas que foram vacinadas contra a febre amarela ficaram protegidas também contra o vírus Zika. Embora ainda não dê para afirmar que os efeitos serão os mesmos em humanos, os pesquisadores reforçam a importância da vacinação contra a febre amarela, especialmente para mulheres que pensam em engravidar, já que além de se protegerem contra a doença, há indícios de que estarão imunizadas também contra o Zika. Tomara que seja isso mesmo, né, que a gente fica mais tranquilo. A seguir, lojistas da Galeria dos Estados têm até domingo para desocupar prédio como parte das obras de reconstrução do viaduto do Eixão. A gente volta já já.